Oi, gente, boa tarde, bom dia para quem tá no Brasil. A minha convidada já tá por aqui. SOS Bagunça, bem-vinda, tudo bem? Margarete, tudo bem, Margarete? Sejam bem-vindos. Nacho, olha que honra, que honra. Essa live tá chique hoje. Boa tarde, gente. Boa tarde aqui em Portugal, 14h30. No Brasil, 10h30 da manhã. Então, bom dia para quem tá no Brasil. Bom dia, bom dia. Raquel, oi, Raquel. Olá, Nath. Muita honra tê-lo aqui na minha live hoje. Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda. Tudo bem, gente? Bom, para quem tá aqui pela primeira vez, eu me propus a fazer uma série de lives, né? Para trazer informação para vocês sobre várias frentes aonde um profissional de organização pode atuar, onde um organizador profissional pode te ajudar em vários momentos da sua vida, tá? Que não só organizar a casa, os armários. Então eu me propus a fazer uma série de lives diferentes e hoje o tema é desorganização crônica. Eu vou fixar o tema aqui. Aqui também, Raquel, tudo bem? Oi, Gal! Bem-vinda, meu amor, que bom que você tá aqui. Deixa eu fixar o tema aqui. Desorganização crônica. Deixa eu ver se marcou. Que bom, Gal, que bom que você tá aqui. Muito obrigada. Desorganização crônica. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já ouviram esse termo, desorganização crônica? Para isso, eu convidei uma colega minha que faz parte de um grupo, eu participo de um grupo fechado, tá? Exclusivo para profissionais de organização. Um grupo fechado, dedicado exclusivamente ao estudo de desorganização crônica e pessoas que vivem em situação de acúmulo. Ou, como todo mundo conhece, como todo mundo fala, acumuladores. Mas já eu e a Jaque vamos explicar para vocês por que nós, dentro do nosso grupo, dos nossos estudos, não usamos mais esse termo acumulador. A gente vai explicar para vocês tudo certinho. Minha convidada é Jaqueline Moreno, organizadora profissional residente no Brasil, do estado de Minas Gerais. Vocês, minhas amigas portuguesas que estão aqui, vocês quando cruzarem aqui por Portugal, um brasileiro que fala assim, rastadinho, vamos beber um cafezinho, comer um pãozinho, vocês podem saber que esta pessoa é do estado de Minas Gerais. Da onde é minha convidada, vocês vão ver que o mineiro fala uai, rastadinho, bonitinho, gostosinho, tá? E agora, quando vocês encontram uma pessoa que puxa o R e fala assim como eu, organização, você pode saber que nós somos do interior do estado do Paraná. Paraná, que tem por sua capital a cidade de Curitiba. Vocês já devem ter ouvido falar, não é? Então, minha convidada é minha colega, super estudiosa no tema, trabalha com isso há muito tempo e então eu vou chamá-la aqui para a gente começar a bater esse papo, tá? Oi, Ellen De Vita. Ellen De Vita também faz parte do nosso grupo. Uma pitada de Gal aqui também faz parte do nosso grupo. Margarete, bem-vinda. Quatro Mãos Organiza. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Deixa eu chamar a minha convidada.
Jaqueline Moreno. Ah, Iva! SOS Bagunça é a Iva. Ah, muito obrigada. Oi, Jaque. Bom dia! Você também arrumou o cabelinho, né? Tá linda! Eu não ia falar, não. Gente, a Jaque, ela fez uma outra live essa semana, entendeu? Então ela foi cortar o cabelo. Não é nada disso, eu acordei cedo, aqui são 10h30, eu que arrumo meus cabelos, cortar tudo bem. Mas eu arrumo desde os 13 anos de idade, todo dia. Então eu fui brincar com ela, fui dizer, olha, arrumou o cabelo, cortou o cabelo. Eu quis arrumar o meu também, gente, quis fazer um cabelinho novo aqui, em homenagem à minha convidada. Acordei cedão, aqui são 10h30, obrigada por esse convite aí, Vanessa. E a hora que a gente sai daqui, vocês vão tomar um chazinho e nós vamos fazer almoço. É, eu que agradeço, Jaque, eu que agradeço sua disponibilidade. Fala um pouquinho pra gente aí há quanto tempo você trabalha como organizadora. Bom, na verdade, com essa atividade mesmo de organização profissional, são 4 anos. Só que anteriormente, eu sou pedagoga e o pedagogo escolar, né, ele trabalha muito com planejamento e eu, no lugar que eu trabalhei, numa universidade pública, eu tive nos últimos 15 anos uma atividade de coordenadora de avaliação. E o coordenador de avaliação, ele prepara a escola para estar com todos os requisitos que são exigidos pelo Ministério da Educação. Então, a gente olha tudo, aí você vai ensinando e refletindo com a pessoa o que precisa mudar para alcançar um objetivo que é ter os espaços, os ambientes, tudo organizado. Aí, quando eu terminei, eu falei, quer saber, já organizei tanto que agora eu vou organizar mesmo, profissional. Não vai ser mais do jeito que eu fazia aqui. E lá a gente trabalhava com muito papel e muito documento, né? Então, esse era um desafio enorme, tanto a documentação que tinha que ficar arquivada nos computadores, quanto a documentação física. Então, às vezes você tinha que mandar para o MEC uma documentação física, às vezes você tinha que mandar digital. Isso tudo tem que estar organizado, porque às vezes a escola está ótima, se ela não souber mostrar como é que ela está organizada, ela não vai falar o bom trabalho que ela faz. Então, já vinha fazendo de outra forma, né? E agora, logo que eu aposentei, no mesmo ano eu iniciei com essa atividade para não ficar parada e botar energia para fora. Boa. Mais ou menos o mesmo tempo que o tempo que eu completo 4 anos em setembro. Mas a Jaque, ela é muito estudiosa desse tema já há muito mais tempo. A gente tem esse grupo de estudos. Esse nosso grupo, deixa eu falar um pouquinho sobre ele. Ele é um grupo fechado para organizadores profissionais. Ele foi idealizado, criado e amado pela minha mentora, a Yolanda Hollander. Yolanda, perdão se eu não pronunciei seu nome corretamente. Nossa mentora, né? A Yolanda é um dos nomes de referência, né, como profissional no Brasil. Então, ela criou esse grupo para profissionais, para a gente estudar basicamente esse tema de desorganização. E a Jaque, eu já estou nesse grupo tem uns 2 anos, mas só a partir desse ano, no começo desse ano, é que eu me empenhei mais e estou participando mais ativamente, mas a Jaque já está lá há muito tempo, inclusive no momento é uma das administradoras desse nosso grupo, então por isso convidei-a, porque ela tem bastante conhecimento para passar aqui para a gente, tá? Então, para a gente não perder mais tempo, eu recebi algumas perguntas e depois, gente, no final, eu vou deixar uns 10 minutinhos para quem quiser fazer perguntas ou colocar questões, tá bom? Tá, você me avisa que eu deixei o relógio no outro quarto. Gente, entrar, bem-vindos, muito obrigada, viu? Jaque, então explica para mim, explica aqui para gente se há diferença entre desorganização
e a desorganização crônica? Vanessa, a gente tem conversado lá no grupo, né? E assim, esse desejo até aceitar esse convite, ver você fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí com essa simpatia, de estar chegando perto das pessoas no momento que a gente está vivendo, é extremamente importante. Porque muitas pessoas estão em casa e está gerando uma desorganização extra. Então, a pessoa que tem lá criança, que está fazendo o tal do home office. Outro dia uma pessoa me contou que a mesa do home office dela é a churrasqueira que tem no apartamento. Então, é uma situação muito diferente. Vai gerar uma desorganização, é claro. Então, a gente chama isso até de uma desorganização situacional, que precisa, né, na medida que for passando, as coisas forem sendo colocadas no lugar, a gente entender como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai agir, organizar. Só que algumas pessoas vão se desorganizando ou já têm características pessoais que dificultam a relação dela com a organização, e essa desorganização começa a aumentar. Então, estou vendo aí, você estava falando que Nath está aí, né? Ele fala de um jeitinho muito gostoso, que a pessoa tenta organizar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como diz Nath, né? E essa pessoa tenta se organizar, e a desorganização volta, essa desordem volta. E fica uma desorganização por um período longo. Então, às vezes, a pessoa procura a gente, aquele ambiente, ou seja de trabalho, seja pessoal dela, é um ambiente que já está desorganizado há muito tempo, tem mais de 1 ano, mais de 2 anos, ou até torna-se uma desorganização grande há mais de 6 meses e começa a causar um impacto negativo na vida daquela pessoa. Elas começam a se sentir cansadas com a desorganização, frustradas, ansiosas, vai aumentando a ansiedade que já tinha. Então, a desorganização crônica é um quadro que a gente fala de 3 características. Uma desorganização persistente, quer dizer, uma coisa crônica, que já vem há mais tempo, a pessoa que já tentou se organizar, a gente começa a achar gente que segue organizadores, que compra livros. Eu conheço um cliente que já fez curso e aquilo não resolve o problema da pessoa, então ela vai se sentindo frustrada e acha que não vai mais dar conta e tem esse impacto negativo. Começa a perder documento, atrasar, cria aquelas pilhas. Então, essa é a desorganização crônica. Uma desordem que a gente está vivendo agora, provavelmente é situacional. Mas daqui a 1 ano. Voltar ao normal. O normal vai ser diferente. Então, talvez a organização tenha que ser diferente também. Entendi. Entendi. E aí, então, entra no caso dessa pessoa que sofre com a desorganização crônica, nesses casos que não cabe, né, o que a gente chama de... fugiu a palavra? Organização convencional. Organização convencional, isso mesmo, isso mesmo. Tá anotadinho aqui, mas tem tanta coisa. A organização convencional, que é aquela que, por exemplo, eu recebo muita gente aqui me manda mensagem dizendo que só com as minhas dicas já basta. Isso. Então, isso é um geralzão. Essa pessoa, então, com essa desorganização crônica, ela não consegue nem com dica e nem sozinha, é isso? Exatamente. A gente percebe pessoas que falam assim, nossa, vocês mandaram isso? Eu arrumei tudo, ficou bacana. É um feedback super bacana, gente. Porque quando a gente fala de desorganização, a gente quer ajudar todo mundo. Então, se essa pessoa resolver o problema dela, é isso que a gente está aqui para isso, né? Para ajudar as pessoas. Mas o desorganizado crônico, às vezes ele tenta e se frustra. Por quê? Quem criou esse termo foi uma estudiosa, uma organizadora profissional, que há 31 anos atrás montou uma empresa de organização, que é a Judith Colbert. E a Judith Colbert, observando o que as pessoas, a organização que ela levava, ela verificou que algumas pessoas não se beneficiavam da organização que é chamada organização para todos. Que é assim, essas dicas que a gente dá, põe assim, põe assado. Ela viu que tinha gente que não se adaptava a isso. E essas pessoas precisam de métodos diferentes, bem individuais. Então, ela deu esse nome, que foi adotado hoje por um instituto, né, pelas pessoas que pesquisam,
que são pessoas que o que é convencional, né? Eu comento, às vezes tem umas dicas que a gente dá. Deixa eu dar um exemplo muito bacana que eu lembrei aqui. Eu trabalho muito com artesanato. E eu cheguei numa feira, que eu, né, até ano passado eu ia nas feiras todas, prestigiar o pessoal, conhecer, e vi umas caixinhas todas organizadas e conversando com a artesã, falei, geralmente eu uso transparente. Essa artesã virou para mim e falou assim, eu não posso usar caixa transparente. Eu falei, por quê? Ela falou, eu tenho TDAH, que é o déficit de atenção, diagnosticado. E se eu deixo uma caixa transparente, eu vou ali buscar uma miçanga, esqueço o que eu estava fazendo, distraio e perco a minha ideia criativa. Eu achei tão interessante aprender isso. Então, para aquela pessoa, para a maioria dos artesãos, a gente usa caixa transparente. Para aquela pessoa que tem uma especificidade, ela precisa que tudo esteja em caixas opacas, no caso dela era o mesmo de papelão, para ela não perder o momento criativo. Então, o organizador profissional, ele tem que entender isso, porque tem fatores que vão levar, vão contribuir para que essa pessoa tenha dificuldade com o método convencional. Exatamente. Que é o que a gente insiste muito, porque eu não sei você, mas deve receber também contato de pessoas que querem saber, quanto você cobra para vir aqui organizar meu quarto, para organizar não sei o quê. E a gente fala que a gente precisa ver, a gente precisa fazer a avaliação. E a avaliação não é só do espaço físico. Quando eu faço avaliação por meio de vídeo e foto, porque eu desenvolvi essa habilidade, eu consigo conduzir o cliente a me mostrar e a me falar tudo que eu preciso saber para formular aquela organização, né? Uhum. Então, eu faço muito por vídeo e por foto. Quando a gente fala em avaliação, não é só do espaço físico, né, já? Que aí entra quando a gente diz para o cliente, para a pessoa que entra em contato, que eu preciso fazer uma espécie de entrevista, eu preciso entender a sua vida, a sua rotina, a sua família, justamente para isso. Porque se eu vou só organizar, e precisamos da presença da pessoa, não é? Que ela esteja ali junto naquele processo. Porque se eu vou sozinha, eu vou fazer exatamente isso, eu vou pegar um monte de caixinha transparente, vou organizar ali dessa maneira convencional, e no fim não vai funcionar para aquela pessoa, ela vai ficar frustrada, vai achar também que o meu trabalho não foi bom, porque ela não quis, porque não passou por esse processo, por essa avaliação de conversa. Então, quando a gente fala em avaliação, eu gosto sempre de explicar aqui para as pessoas que me acompanham, é a avaliação de tudo. A organização, ela sempre vai ser personalizada, individual para a sua vida. Eu sempre digo aqui, com dicas, dificilmente você pode organizar um armário, isso e aquilo, mas dificilmente você vai resolver um problema da sua casa toda com dica, porque o que funciona para mim não funciona para a Jaque. O que funciona na minha gaveta não funciona na gaveta da Jaque. Por isso que a gente precisa entender a sua vida para poder te ajudar. Agora, eu vi aquilo que você já falou no começo, passou ali, eu não consigo ver tudo, gente, porque eu tenho um multifocal. Passou ali uma pessoa que eu conheço que é bastante organizada, bastante organizada. Para essa pessoa, as dicas vão ajudar muito. E tem um tipo de organização, né, que ela não precisa ser feita com cliente, você pode até levar uma equipe, que é esse tipo de pessoa que ela não tem essa dificuldade, ela vai conseguir manter. Então, você pode ir com uma equipe. Ou então, por exemplo, a pessoa fez uma mudança. Você pode colocar aquilo ali para ela, porque uma mudança a gente não consegue fazer com o cliente o tempo todo. Então, a diferença da desorganização crônica, desse convite para trabalhar com a desorganização crônica, para esse tipo de organização, que mais um exemplo seria a pessoa que chama para fazer um quarto de bebê, né? Eu, inclusive, indico, porque eu não mexo com isso de jeito nenhum. Não entendo, não tenho filho, não sei nem para que serve um biquinho lá. Então, por que tem as especificidades? Exatamente, você tem que falar assim, olha, disso aí, eu não sei qual que você usa primeiro. Então,
eu não vou pegar uma organização que eu faça sozinha. Já com desorganizado crônico, é diferente. Porque a ideia é exatamente ele explicar para a gente o que ele usa primeiro. Porque ontem eu vi uma pessoa, eu precisei ir ao médico ontem. Eu tive uma dor de coluna aqui. E é uma pessoa que há muito tempo eu quero fazer ajudar. Essa pessoa, a gente ia fazer um trabalho em janeiro, eu tive problemas pessoais e depois veio a pandemia. Aí o que acontece? Eu já observei que ele coloca ali as anotações de uma forma que fica desorganizada. E ontem ele falou assim, já que eu ponho bagunça. Eu falei, eu já sei. Só que eu preciso sentar com ele e perguntar qual documento você precisa primeiro e toda hora. Qual documento que você usa de vez em quando? No caso ali, é porque eu já conheço essa pessoa, eu já sei da dificuldade que essa pessoa tem para repor no lugar. Então tem que ser um lugar que seja tão adequado ao pensamento dele que ele não vai ter dificuldade de retornar. Porque uma coisa que outra pessoa, eu estou muito impressionada, viu, Vanessa? Eu nunca tinha feito live, fiz a primeira e quinta, né? Como as pessoas procuram a gente depois. Conversando, contando às vezes um pouquinho do sofrimento aí. Então, é bom a gente contar, né? Essas coisas, o sucesso que consegue, as dificuldades. E essa pessoa, eu vi exatamente assim, ele já tem uma secretária. E mesmo assim, ele não consegue se organizar. É claro que a secretária vai lá e põe tudo no lugar. E essa também é a diferença para quem já tem um funcionário. No Brasil, né, a gente tem empregadas domésticas mais que aí na Europa. Né? Aqui tem muito mais. Então, às vezes você tem aquela pessoa e você ainda tem que fazer um trabalho junto com o funcionário. Por exemplo, tem uma casa de uma cliente que eu acompanho já há algum tempo, e ela, outro dia, falou assim, já que eu descobri que ela é desorganizada também, e mandou umas fotos. E realmente, vai ter que ter um investimento nessa funcionária, sentar com ela, porque aí já são duas, né? E uma precisa do apoio da outra. E tem ainda essa questão da família, né? Você costuma ver algumas famílias que um filho tem um quarto todo organizado, o outro tem um quarto todo desorganizado. Então, e aí acaba que começam as brigas, né? Porque a gente usa aqui no Brasil o termo encosta no outro, né? Então, um vai lá, arruma a cozinha, o outro vai lá e põe o copo lá toda hora, tá nem aí, senta. E começam os impactos na qualidade de vida dessas pessoas, não é? Por exemplo, alguém colocou, eu perdi o comecinho, da questão da ordem alfabética, né? Atendi um cliente desorganizado crônico que quis organizar os documentos por assunto e a esposa preferia por ordem alfabética. Cada um seguia um raciocínio que funcionava para cada um. Aqui também eu acho que cabe aquela questão que a gente às vezes escuta, que a pessoa fala assim, eu me acho na minha bagunça. E a gente, geralmente, a gente fala, não é possível, né? Mas, enquanto profissional, a gente se depara que é possível sim. Há quem se encontre na própria bagunça, sim. Por exemplo, documentos. A pessoa, ela pode funcionar muito bem com vários montinhos de documento na mesa. Então, você faz um montinho, né, disso, esse é documento X, esse é esse é esse. Se a gente colocar tudo em pasta e arquivar, não funciona para ele. Então, esse é a baguncinha dele. Eu gosto dos meus papéis em montinhos, em cima da minha mesa, onde eu estou aqui sentada, eu já vejo, eu já sei. É assim que eu me encontro na minha bagunça. Por isso que muitas vezes, quando você vai organiza para um familiar seu sem pedir permissão, organiza para o filho, organiza para a mãe, e aquela pessoa fica extremamente irritada porque ela não encontra mais nada, é porque foi organizado da sua maneira, da sua... Super bem colocado. Né? A gente precisa prestar atenção, você leigo aqui, você que está aqui me acompanhando, que quer fazer uma organização, eu fiz até um vídeo que chamou bastante atenção, que é como organizar o seu marido, falando justamente disso. A gente precisa olhar para o outro e entender como o outro gosta
daquela organização. Acontece muito com os filhos também. Às vezes você dobra todas as t-shirts, as camisetas do filho e o armário está sempre bagunçado. Vale a pena você perguntar para o seu filho, filho, como é que você quer que as suas camisetas sejam organizadas? E ele pode te dizer, mãe, eu queria que pendurasse tudo. E isso é interessante, o seguinte, você entender cada um, e principalmente a criança. Eu fui numa casa e estava incluído no projeto fazer um treinamento com a empregada. E a empregada, que é essa funcionária, meia hora já sabia tudo. No dia seguinte, ela me mandou uma foto que ela organizou a casa toda. É a pessoa que tem facilidade, ela não tem problema com a organização. E como sobrou tempo, eu perguntei às crianças, vocês querem aprender? E a criança, um quis, o mais velho, que tinha uma crise lá de 11 anos, não, eu não quero. E o pequenininho falou, eu quero. E eu ensinei ele a usar as colmeias, que é um recurso que facilita muito para voltar. E essa criança, depois a mãe me ligou e falou, eu tenho que te contar uma coisa. As cuecas começaram a não chegar para lavar. Então nós fomos perguntar para ele, onde estão suas cuecas? Uai, a Jaque organizadora me ensinou que tem que colocar sempre. Então ele usava e voltava, usava e voltava. Então eu esqueci de contar para ele que a suja tinha que ir para a roupa suja e a limpinha é que colocava. Então esse processo da comunicação, ele é muito importante, principalmente em família. E a questão do montinho, né? Até a Judith Kolber, ela tem um dos exemplos no livro dela, que a pessoa precisava bater a mão todo dia, ao final do dia, e lembrar o que estava lá. Só que às vezes o que a gente observa é que muita gente faz coisa demais hoje, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu, com a minha dificuldade aí de ler as mensagens todas, a gente tem que, o tempo todo, tem muita rede e tem muito papel também. Então, às vezes, esses montinhos, terminou uma atividade, ele vai precisar ser colocado em algum lugar para um arquivo permanente, porque naquele momento você não usa mais. E aquela super área plana, né, que o Nath fala tanto, a área plana está lotada. Aí, gente, por mais que ela compreenda os montinhos, vai começar a haver uma mistura aí nos montinhos. Então, chega uma hora que tem que dar uma paradinha. Dá uma paradinha e isso é planejar. O desorganizado crônico, o que ele vai precisar? Ele precisa de uma pessoa com ele. Você entusiasma essa pessoa, fala, vamos fazer tal dia. Não, aí ele consegue. Uhum. Já o desorganizado crônico, ele às vezes fica adiando aquilo e aí podem se tornar pilhas muito grandes. Então, eu, né, que sempre trabalhei em meio acadêmico, eu sei bem a questão dessas pilhas e das caixinhas que a gente colocava. Às vezes a pessoa tinha dificuldade, eu tinha um colega que a gente trabalhava com livro de ata, é uma coisa muito importante. E eu colocava, faz uma caixa toda etiquetada bonitinha, eu falei com vocês que eu já trabalho com isso há muito tempo, né? Livro de ata. Ele falava comigo assim, onde está o livro de ata? Eu falava, na caixa de livro de ata. Daí a pouco eu olhava, a caixa estava vazia. E ele era o chefe. E a mesa dele, ele ficava atrás dessa pilha, né? E hoje eu tinha muita vontade de sentar com essa pessoa, que é um grande amigo meu, e entender que funcionaria. Só que no ambiente onde 7 pessoas acessavam aquele documento, aí já vai ter que ter uma negociação diferente. Né? Uma negociação assim, como que a gente vai fazer? Ajudar essa pessoa. Então, às vezes, quem está no turbilhão ali do trabalho acaba se irritando, né? Esse exemplo aqui da Ellen. E aí, Ellen, um queria ordem alfabética, o outro por assunto. Conta aqui pra gente o que foi que você fez. Deixa eu colocar aqui algumas questões, porque o tempo passa muito rápido. E quando 29 minutos já. Eu queria que você explicasse. Travou, voltou? Tá me ouvindo, Jaque? Tô ouvindo. Deu uma travadinha. Tá. Eu queria que você explicasse aqui pra gente essa diferença de desorganização crônica não é uma doença, correto? Não é. Ao passo que
O transtorno de acumulação é outra coisa e é uma doença, certo? Sim. Então, eu queria que você explicasse para a gente, e depois você pode falar também para a gente não se desviar muito aqui do tempo, por que que nós, no nosso grupo, nos nossos estudos, decidimos, através da Yolanda, que estuda muito e nos orienta muito, por que que nós não usamos mais esse termo acumulador, que a gente entendeu que é um rótulo, né? Um rótulo muito, muito pesado, assim, coloca na pessoa, você é um acumulador, e há diferenças, não é? Então, queria que você explicasse essa diferença para mim, que uma pessoa desorganizada, com desorganização crônica, primeiro, não está doente, enquanto quem sofre, quem está em situação de acúmulo, pode estar doente. E se um desorganizado, se a pessoa com desorganização crônica, ela necessariamente acumula coisas ou não? Explica para gente. Olha, vamos explicar. O transtorno de acumulação, a gente fala transtorno exatamente porque ele já está classificado, existe um manual de estatística em psiquiatria que classifica as doenças, os transtornos mentais, que é o DSM. E o transtorno de acumulação já existe pesquisa, ele está caracterizado como transtorno, sim. A pessoa que vai ter uma tendência a acumular. E por que a gente não fala acumulador? Primeiro que é rótulo. Segundo, que se a pessoa passar a ter essa crença que ela é acumuladora, ela nunca mais vai conseguir lidar com esse problema. Então, ela tem que entender que ela está numa situação de acúmulo e que essa situação pode ser trabalhada e esse acúmulo pode ser diminuído e tudo melhorado. Agora, o que acontece? No caso do transtorno de acumulação e até na desorganização crônica, a pessoa pode ter outros problemas. No transtorno de acumulação, para diagnosticar que tem um transtorno, tem que estar, não ser uma pessoa portadora de outros transtornos mentais, como uma esquizofrenia, algum problema que já é caracterizado como transtorno. Se não tiver nada disso, desse tipo de transtorno mental, ele vai ser classificado como o transtorno, a pessoa que tem situação de acúmulo. Mas tem um negócio, uma palavra que as pessoas chamam de comorbidade, que agora com a pandemia todo mundo está entendendo que é comorbidade, né? A pessoa teve o vírus, mas ela tem uma comorbidade com diabetes, tem uma comorbidade com obesidade. E o que acontece? No caso do transtorno de acumulação, também há comorbidades. Então, pode ter comorbidade com transtorno de ansiedade, pode ter comorbidade com o TDAH, e tudo isso tem que ser trabalhado. E aí, quando é esse caso, a gente vai entrar com profissionais que trabalham junto. Agora, já a desorganização crônica, ela não é considerada transtorno, é uma situação que também a pessoa pode ter outros problemas que vão afetar, né? E vão ter que ser trabalhados. Desculpa, deixa eu só fazer uma parte. Imagina. Para o pessoal aqui entender por que eu fiz essa pergunta, porque é muito comum a gente receber mensagem, eu recebo mensagem, a pessoa às vezes tem lá um quarto bagunçado, tá? Tá lá com um quarto desorganizado, entulhado, e essa pessoa manda mensagem para mim dizendo: Vanessa, socorro, eu sou acumuladora. Então é por isso que eu tô, para vocês entenderem, gente, porque aqui a minha missão é passar a informação de maneira que todo mundo entenda, de maneira que todo mundo tenha um pouco esse conhecimento, entre uma coisa ou outra. Porque ao passo que você pode achar que você tem acumulação, ou que alguém que você conhece tem, pode não ser nada disso, mas também pode ser o inverso. Como é que você faz para reconhecer quando de fato uma pessoa que você conhece e pode realmente estar sofrendo de transtorno de acumulação? Então vamos pensar as características. Super bem colocado. A gente já viu que a desorganização crônica é uma desorganização, uma desordem persistente, já teve tentativa de organizar e não deu certo, e a desordem retornou e tem um impacto negativo na vida. Já o transtorno do acúmulo,
A dificuldade persistente é em descartar essa pessoa, independente do valor real. Então, pode ter vários objetos que ele não tem um valor para a gente importante, pode ser revistas antigas, jornal já de muitos anos atrás, ele não tem um valor real para nós. Mas a pessoa vai ter essa dificuldade. Outra coisa é que ela tem uma angústia associada a esse desgaste. E outra coisa é que compromete os espaços da casa. Então, a pessoa com transtorno de acúmulo, a hora que você vê, a cozinha já está ocupada por outras coisas, a mesa, você chega, a mesa já está muito cheia de objetos, já não tem mais, não dá para comer naquela mesa, né? Fazer uma refeição. Os ambientes da casa, né? E o seguinte, a dificuldade de descartar causa um sofrimento para a pessoa. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Eu trabalhei com uma cliente que ela tem um traço de desorganização crônica. E o que acontece? Nós fomos organizar a casa dela. Ela não tem dificuldade nenhuma com descarte. Ela falava, nossa, isso não precisa mais não. Eu falava, e isso? Assim, coisas muito boas, muito bonitas. Não, não preciso. E fez aquele monte de coisa. Não, vou doar isso tudo para a gente poder organizar. Então, ela tem uma desorganização que, inclusive, a desordem já voltou, porque a gente teve que parar também ela estava viajando a trabalho e não podia continuar. A gente está em contato para dar um apoio. Já uma outra cliente que eu fui, tudo que você pegava e falava assim, mas isso nós temos que guardar. Nós conseguimos só organizar as coisas, criar um ambiente melhor para ela ter mais acesso da cama, colocar as coisas que ela usava mais visível. Propiciamos uma possibilidade dela chamar uma pessoa para fazer uma limpeza profunda, porque já estava acumulando sujeira, mas nada pode ser descartado, nada. Então, é um trabalho que vai ser a longo prazo e essa pessoa, ela tem um profissional, um psicólogo dando um apoio. Então, a gente vê a diferença da pessoa que está em situação de acúmulo para a pessoa desorganizada crônica. É importante frisar aqui, né, Jaque, que nós, enquanto organizadoras, gente, nós não podemos organizar, nós não podemos tratar uma pessoa que sofra com a situação de acúmulo. Essa pessoa, como é um transtorno, essa pessoa tem que ser tratada por profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, e a partir do momento que ela esteja em tratamento, é que nós entramos, se formos chamadas, é que nós entramos com a parte da ajuda, do descarte, da organização da casa. Mas nós, organizadoras, não temos, não faz parte das nossas competências atender uma pessoa nessa situação. Tá? Às vezes o que acontece? A família vai procurar a gente, você se aproxima, você dá uma ajuda para aquela pessoa e vai sensibilizar com esse todo. Né? Também a pessoa está com sofrimento, a família com sofrimento, a gente não pode abandonar essa pessoa. O importante é a gente saber o limite e deixar claro para essas pessoas que a gente vai ter um limite de atuação no que diz respeito a aquele quadro e que a gente precisa contar com esse profissional. Então, às vezes, né, a própria literatura fala que a gente pode ser o caminho para essa pessoa ir para procurar um tratamento, mas não no caso quando tem extremo, que o pessoal vê na televisão, aquela coisa de acumulação extrema. Eu nunca vi isso na minha vida, só em televisão mesmo. Ali sim, não tem a menor chance da gente entrar sem uma equipe. Aqui, agora, se você... somente o psiquiatra conclui diagnóstico de transtorno de acumulação. Sim, somente o psiquiatra. Engraçado, o meu não passa os comentários, não. Aí, o que acontece? Passa o dedo. Não passa, não. Parou, total. Não tem problema, não. Você vai lendo aí para mim, então, porque aqui tá parado, viu? O que acontece? O diagnóstico é deles, mas se essa pessoa... Por exemplo, eu tenho uma cliente que é ainda jovem, então eu falei, olha, você precisa trabalhar isso, vou sensibilizando, porque por que o acúmulo vai ser maior
com pessoas mais velhas, porque você já comprou muito mais, né? Você já adquiriu, ou pegou, ou buscou em algum lugar, ou guardou coisas muito mais tempo. Então, toda pessoa que é a pergunta que você fez, que tem um transtorno de acúmulo, é um desorganizado crônico também. E nem sempre o desorganizado crônico vai ter acúmulo. Né? Se tiver alguma perguntinha, o meu tá paradinho. Você vai falando para mim, viu? Por favor. Pergunta. Tem aqui a resposta. Interessante aqui, uma pergunta que a Joana fez. É sobre. Essa tá parada aqui para mim. Quando depender da quantidade, pode até encontrar, vai gastar mais tempo. Organizado é quando um pode procurar e achar facilmente. E se a pessoa morre? Essa pergunta é muito interessante. Outro dia eu fui convidada, né, contratada para ajudar uma pessoa a organizar os documentos de uma pessoa que já tinha falecido. Então, como que eu agi? Não tinha muito tempo, tinha acabado de ser feito o inventário. Eu falei com ela, você pode ficar tranquila que eu vou fazer esse trabalho com você com a orientação de um advogado. Então, eu entrei em contato com o advogado, eu fui lá, a gente foi, separou tudo. As dúvidas que ela tinha, que eu não sabia responder, porque tem os manuais que a gente olha, que estão até publicamente feitos de guarda de documento. Mas, às vezes, alguns advogados, e eu liguei para contador também, sugerem que guarde alguns documentos que, nas orientações governamentais, falam que pode descartar. E tem outra coisa, às vezes tem um documento que a pessoa fala, esse aqui, eu tenho medo de descartar agora. Aí a gente separa. E tinha uns documentos muito lindos, por exemplo, essa pessoa, eu faço scrapbooking, todo mundo fica vendo atrás aqui, não entende o que é isso, parece desorganizado, é meu ateliê, né? E o que acontece? Essa pessoa tinha uma escritura de um imóvel que a mãe tinha, que causava muita lembrança. Como ela também é scrapper, e eu sei que ela tem álbum, eu sugeri fazer um álbum. E mostrei até umas fotos de um álbum que eu fiz das coisas do meu pai, que já morreu tem 30 anos, que ficou bacana. Por exemplo, minha mãe, ela é scrapper, é a pessoa que guarda essas lembranças e transforma em arte. E ela guardava todas as carteiras de trabalho do meu pai. Então, eu fiz uma página com aquelas carteiras e fui lendo e descobri trabalhos que ele fez e não... Isso já é outro trabalho, gente. Isso aí é meu hobby, hein? Na organização, ficar brincando de fazer scrap não tá incluído, não. Mas eu indico quem faça, é muito bonito. Então, o que a gente faz? Eu peguei essas coisas e deixei para a família ver. Por que eu contei desse álbum? Porque a gente vê o que realmente não precisa, que está deixando a casa muito cheia de coisas e que não há necessidade. Por exemplo, tem documentos que aquilo prescreveu, não vai ter necessidade de guardar nunca mais. E a orientação, eu achei muito importante ter a orientação de um contador, de um advogado e desse acesso público que a gente tem de orientação. A pessoa se sentiu assim muito feliz, a gente fez também, eu dei uma orientação, o que ela poderia digitalizar e guardar já digitalizado no computador e não precisava guardar em papel. Então, assim, para tudo, a gente tem que analisar o que ela espera, né? O que vai dar conforto, e foi, assim, muito bom, me surpreendeu esse trabalho, porque o resultado fluiu muito bom, sabe? Deixa eu vou confessar aqui, gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês que eu confessei para Jaque ontem, quando a gente estava conversando. Eu, na minha ignorância, porque ignorante, né, gente? Ignorante, como vocês sabem, a gente não ter conhecimento de alguma coisa, a gente está na ignorância, não tem nada a ver com ser mais ou menos inteligente. Então, na minha ignorância, eu sempre achei que algo crônico, que a palavra crônica, fosse algo para sempre. Crônico, não tem mais jeito. Eu tenho asma crônica, eu tenho bronquite crônica. Eu sempre pensei que o crônico fosse algo para sempre. Então, já que me explica que não, crônico quer dizer que é uma coisa que vem desde há muito tempo.
Certo, Jaque? Certo. Eu hoje até tirei uma dúvida. Como surgiu essa dúvida ontem, e você citou o caso da medicina, eu liguei para uma médica. Falei, vamos conversar, porque você, a gente começou a conversar sobre os exemplos da medicina. Eu falei, opa, não sou médica, nada. E é o seguinte, gente, tem dúvida? Eu ligo para quem eu acho que é autoridade no assunto. É o que a Vanessa está falando. A gente tem que ter noção da ignorância da gente. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu vou. Aí eu liguei para essa médica, falei, como é que é? Eu tenho uma faringite crônica. Ela falou, Jaqueline, ela é crônica até ter um tratamento. Agora pode surgir um novo medicamento, ela vai ser extinta. E na hora que ela falou isso, eu entendi a organização também. Olha, ela era crônica para aquela pessoa cujos métodos convencionais, que é esse que eu falo, que é a pessoa que consegue aprender, eu ensino, organiza 3 cômodos sozinha, a pessoa com desorganização crônica, a hora que a gente entende e traz, vamos chamar do remedinho, né, uma solução que não tinha sido pensada e que serve para ela, essa desorganização vai deixar de permanecer na vida dela. Mas é importante a gente falar, o que a gente tem discutido muito, né, Vanessa? A importância da manutenção para o desorganizado crônico. Porque às vezes são comportamentos que vêm, se instalam ou fazem parte de características que as pessoas precisam, e é bom de vez em quando, e a Judith Kolber fala muito disso, né, de você retornar, sentar com ela, reorganizar aquele ambiente, porque às vezes o comportamento volta. Sim. Né? Porque ainda mais se uma pessoa que já tem 45, 50 anos, que é Ou muita gente que trabalha. ela passar por mudanças que afetam assim diretamente, né? Por exemplo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, de um dia para o outro, a pessoa se viu obrigada a trabalhar em home office. Então, pode ser Exatamente. que ela tenha já, né? Tenha tratado essa desorganização, mas com esse clique do momento, volta. Então, Volta porque ela não teve um tratamento, ela aprendeu a lidar com isso. Só que aí é uma situação nova e achar as soluções para essas pessoas são soluções muito individuais. Então, talvez ela precise de uma nova orientação que alguém colocou aí, eu não vi, que é essa escuta ativa, né? Você entender o que ela precisa, por exemplo, aquele espaço pequeno. O home office está enlouquecendo todo mundo, porque o povo tem que ter home office para ele, para o filho, que aqui no Brasil as aulas estão sendo online até para criança. As professoras aqui estão enlouquecidas porque elas transformaram as casas dela num estúdio para fazer áudio. Uma amiga minha colocou, gente, ela teve que tirar a mesa do lugar. E aqui no Brasil a gente tem festa junina. As professoras estão tendo que gravar uma festa junina. pois é, Você gente. imagina a desordem que virou a casa dessa professora e a casa da criança, que a professora ainda pede o pai para enfeitar a casa de festa junina. Pois é. Olha, Então, a gente tem uma tudo pergunta. isso vai gerar uma desordem que Pois nos preocupa. A gente tem conversado isso no grupo, da necessidade que a gente já precisa agora de ir ajudando. Quem puder fazer online. Vanessa é jovenzinha, né? Já está indo na casa de cliente. Eu não posso. e é a desorganização, essa que você está falando, situacional. A Yolanda está aqui. Yolanda, Eu, nossa mentora, gente. Olha ela aí. É a nossa sim, chefe. é a situacional. Uma situação desencadeia e é preciso colocar um prazo para resolver aquilo. Não fiquem aflitos, porque tem gente que fala assim, não, mas agora, eu falo, gente, você não pode... Aqui em Belo Horizonte, nós estamos com o problema de conseguir caixas organizadoras. Ontem eu discutindo com uma pessoa que está indo em casa já, porque as coisas eram importadas da China. Não estão chegando aqui. Então, está difícil, dependendo da casa, não vai poder deixar um funcionário entrar, porque às vezes tem grupo de risco, não quer trazer pessoas para dentro de casa. Então, a gente fala, essa situação, vamos ver como que a gente pode resolver e não vamos nos cobrar tanto. Não. Mas se estiver ficando insuportável, liga para uma pessoa, liga para uma profissional, faz online uma orientação, porque como a gente está sem saber que dia que vai mudar as coisas, né? Começa a dar uma angustiazinha, né? E é interessante, Vanessa, eu quero comentar com você que Vanessa, vai ficar na live um máximo, né? Eu tô lendo aqui uma pergunta. Fala, Ó, aqui não aparece nada. nos últimos minutos finais. A Cristina, deixa eu só responder a Cristina rapidinho.
Cristina, a gente já falou sim, tá? Se você entrou depois, quando acabar, essa live vai ficar gravada aqui no meu feed, aqui no IGTV. Vale a pena você ir lá e ver desde o comecinho, que a Jaque já falou sobre isso sim, mas eu vou ler aqui a sua questão. A Tá bom. Cristina colocou aqui, Jaque, não sei se você falou, mas queria uma luz por onde começar. Porque na live com a Simone, você disse que para o crônico não vale o método tradicional. A gente falou disso agora há pouquinho, tá? Ah, Cristina, olha, Cristina, eu vou até te falar. Ontem eu peguei, ouvi de novo, até anotei seu nome para mandar uma mensagem, mas eu falei antes que eu tive um problema na coluna. Ontem foi um dia de matar para mim, sabe? Hoje já melhorei, porque eu fui num profissional. Eu vou fazer um curso de espanhol só para falar contigo. Só Sim. porque eu Então, é não. o seguinte, Ó, vou falar o por, espanhol. o por onde começar, depois eu quero ver se a Cristina, se a gente pode bater um papo, talvez pegar uma orientação de um horário, porque é o que mais angustia. E eu quero só, quanto tempo a gente tem aí, por favor? 10 minutos. Então, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei tão entusiasmada, gente, com essas perguntas, que hoje eu não estou vendo as rolando aqui, estou ficando toda triste, né? Não estou vendo pergunta, não estou vendo coração, não estou vendo nada aqui. E a hora que acabou a live, vocês acreditam que me deu vontade de organizar aqui em casa? Eu falei, gente, não acredito, porque esse trem pegou em mim. E aí, eu quero contar para... Eu estou assombrada. Ai, sou. Estou. E aí, eu tenho meu scrapbook aqui, que toda hora eu falava, eu falei, hoje eu vou mudar uma gaveta de lugar. E o cuidado de como começar é não tirar tudo para fora. E como eu já tenho muita experiência, eu fui organizar uma gaveta. Só que essa uma gaveta gerou 3, porque eu resolvi mudar de lugar. Aí, como eu estava lá com a dor nas costas toda, eu peguei e consegui arrumar 2. E uma ficou sem arrumar. E eu sentindo muita dor, muita queimação. Eu falei, quer saber? Amanhã eu vejo isso. Aí eu peguei uma sacola grande, já tá aqui, eu tô aqui fazendo live vendo ela. Coloquei para não ficar me deixando ansiosa. E hoje eu vou continuar nessa gaveta. Então, se for começar, é uma coisa bem pequena, principalmente nesses dias que a gente não está podendo ir na casa das pessoas, não pode levar uma equipe, se tirar coisa demais. Porque a gente termina, gente, um monte de amiga minha, já que eu arrumei isso, já que eu arrumei aquilo, eu falei, gente, não é que eu também fiz isso? Que trem maluco? Ouvi lá e foi um negócio interessante. Porque se a gente, Cristina, se você for tirar tudo, não, é hoje que eu vou deitar o meu roupeiro abaixo. Nossa Senhora. Hoje, vai tirar tudo. Sabe o que vai acontecer? Você vai arrumar uma gaveta, você vai dobrar meia dúzia de calcinha e meia. Depois, a hora que você vê, você passou 3 horas e você ainda tá dobrando calcinha e meia, você vai sentar na cama, em cima assim do bolo de roupa e vai começar a chorar. É isso. Vai começar a chorar, vai achar que você não sabe fazer, que você não serve para isso, que você nunca vai conseguir organizar, vai pegar tudo e enfiar lá de novo. Então, isso acontece comigo também. Então, é isso que a gente indica. Começa por uma gavetinha. Geralmente, eu gosto de indicar aquela que é mais fácil, tá? Deixa aquela problemática para o fim. Porque começando pelo mais fácil, que não te incomoda muito, quando você chegar naquela mais complicada, o seu cérebro já está treinado. Você já está pensando e você quer fazer, e aquele complicado vai ficar extremamente mais fácil, tá? Uma gaveta boa que eu gosto também é a gaveta do banheiro. Porque logo a gente vê resultado, né? Evitar usar banheiro, a gente não põe caixa de papel, né? Eu trabalho com itens reciclados, né? Eu trabalho porque é o seguinte, tem gente que vai fazer também, Cristina, que a gente comentou na outra live, é o seguinte, sai comprando produto. Não precisa agora, gente, até porque nós não estamos em tempo de ficar batendo perna em loja. E vou falar, ontem uma organizer conversou, esposa aqui no Story, que ficou 4 horas em Belo Horizonte procurando produto e não encontrou. Então a pessoa vai correr risco, né? Porque ela tinha um compromisso com a cliente. Vai correr risco, não vai encontrar. Então vamos deixar isso para depois e usar o que já tem. Sim, exatamente. Mas, né, criar um espacinho. Depois, num outro momento. E Cristina, depois eu vou te mandar uma mensagem. Eu vi realmente, se você quiser mandar aqui para mim no olha, direct, né? Ela está preocupada.
Viu como passa rápido, Jaqueline? Eu tinha um monte de pergunta aqui, eu não consegui. Jesus. A gente tem que fazer Pois é. outra, tá? É porque você realmente tem essa escuta e uma capacidade de comunicação que me encanta, viu? Ah, Além da experiência. Nossa, mãe. Tem um clube fã lá no grupo de estudo que te segue. Não é? E é muito bom a gente estar dividindo isso, né? Tá. não, tô lendo os comentários. Estamos aqui nos últimos 5 minutos. Sim. Eu vou ler uns comentários rapidinho para a gente se despedir, porque eu falo demais. A gente fala muito, né, Jaque? Aí desliga na nossa cara. Aqui na boa, pensei na gaveta do banheiro, mas organizar para mim é tortura, acabo adiando. Não adia não, Cristina. Tenha força, foco e fé. A Yolanda está dizendo, começando pelo mais fácil, faz com que o cliente veja o resultado imediato, exatamente. Por isso que eu te amo, Yolanda. Você tem as palavras certas que me faltam. Obrigada. Eu agradeço, Cristina. Deixar por último aqueles itens que tomam mais tempo pela quantidade e pelo apelo emocional. É isso mesmo, Ellen. Concordo com você. Há pessoas que acham que precisa comprar produto para ser organizado. De jeito nenhum, gente. Comprar organizador, Vanessa, é a última coisa que eu indico. Porque se alguma... Eu falo, porque tem muita cliente que me procura falando, olha, eu já conversei com a fulana, com a fulana e com a fulana. Muito comum, né? Muito normal. A gente, quando vai contratar alguém, a gente conhece muitas empresas e muitas pessoas. Então, quando uma profissional fala para você, olha, sem colmeia não vai dar para organizar. Foge dela, viu, querida? Dá sim, ela que tá com preguiça. Então, às vezes, dependendo do cliente, a colmeia pode ser um recurso muito bom, né? Não, pode ser um recurso, mas é que tem profissional que só... Se você... Porque geralmente é profissional que vende também. De tudo, não é? Colmeia é um exemplo. Mas se você não comprar essa caixa, esse aramado, isso e aquilo, não vai dar para fazer. Dá para fazer sim, gente. Dá para organizar sem produto. É claro que o produto, ele é uma ferramenta para deixar ainda aquilo muito mais prático, muito mais para otimizar melhor os seus espaços, para você ficar, ter uma casinha. Às vezes, o organizador, ele é uma casinha para aqueles objetos. Então, é claro que com eles são o meu ajudante. Mas não quer dizer que sem eles eu não consigo organizar. Consigo sim, senhora. Verdade. Consigo, tá? Lógico que eles são excelentes auxiliares, né? Que mais? Mais nada. 58, vai desligar. Jaque, deixa eu te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, hein? Sua disponibilidade, com muito gosto que eu converso com você sempre. Quando eu for no Brasil, vou aí comer um pãozinho de queijo. Vem sim. Um cafezinho. Aqui tem um quartinho para minhas migas. Olha, já somos 2, 3 aqui para você vir visitar, viu? Nossa, tô sonhando de passar logo, poder visitar aí e receber vocês aqui também. E você sabe que eu vou, hein, Yolanda? Já falei com ela. Eu vou. Durmo até na sala, no tapete do chão. Vai ficar na casa da Yolanda. Esperando ela aí. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa, esse seu jeito tão especial de se aproximar das pessoas. É uma coisa que a gente comenta, né? Como é que você me falou um dia que é 2 doidas, gente, que a gente não se cala. A gente não se cala. Diz que eu sou doida, viu? Então são duas doidinhas. E, alegria, às vezes, eu falo que tem o menino maluquinho, a professora do menino maluquinho e a organizadora do menino maluquinho. Gente. Pessoal, muito obrigado. Olha, tá aberto aqui. Beijo, viu? Quanto da Jaque. Se vocês quiserem colocar questões, perguntas, podem mandar pra gente que a gente responde tudinho pra vocês, tá? A gente tá aqui pra isso. E essa live vai ficar gravada agora lá no IGTV. Se você quiser encaminhar para alguém, clica no aviãozinho que tem aqui e manda para a pessoa assistir aqui com a gente, para a gente ajudar com essa informação o maior número de pessoas possível. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem